vamos à correção das atividades de hoje. São várias atividades. Eu vou dar ênfase àquelas que são mais, que tem uma discussão maior, tá? Pra gente não perder muito tempo, nem vocês. Então, da página 50, é a respeito da composição da atmosfera. Os gases que compõem o ar, os mais abundantes são o oxigênio e o nitrogênio, tá? Sendo o mais abundante de todos o nitrogênio. Além da respiração, que outro processo consome oxigênio e libera gás carbônico? A combustão, né? As queimas de forma geral, ok? De que forma o gás carbônico liberado pela maioria dos seres vivos liberados na respiração dos seres vivos pode ser aproveitado? Então esse gás carbônico ele é aproveitado pelos produtores na realização da fotossíntese, tá? Página 53. O efeito estufa é um fenômeno causado pelo ser humano? Não, ele não é causado pelo ser humano. Como eu expliquei na videoaula de hoje, ele é um efeito natural. O problema do efeito estufa está relacionado ao agravamento dele, porque o excesso de gás carbono na atmosfera aumenta o efeito estufa, a retenção de calor. Seria possível haver vida como conhecemos sem efeito estufa? Jamais também, porque o efeito estufa ele é que mantém a Terra aquecida com a temperatura média na superfície de 20 graus Celsius, ok? Então vamos lá, outra questão, outra página 61, a respeito das propriedades do ar. O que podemos comprovar usando uma balança para pesar uma porção de ar? Então a gente pode comprovar que o ar tem massa, né? Que ele é matéria. Tudo que é matéria tem massa e ocupa lugar no espaço. Então são duas propriedades importantes do ar. Cientistas estudam a atmosfera e a composição de gases que a compõem. Por que o estudo da atmosfera é importante? Ora, gente, é importante porque ela influencia em vários fenômenos do nosso planeta, como as correntes de ar, a temperatura global, a garantia de existência de vida. A própria existência nossa está relacionada com essa atmosfera. Ela protege a Terra contra a queda de meteoritos, ela contém oxigênio, ela protege o planeta contra a entrada de raios solares, então ela filtra, então ela é o filtro natural da Terra. A atmosfera, ela mantém a Terra aquecida, então por isso que é importante fazer esse estudo da atmosfera. O que muda nas características da atmosfera conforme aumenta a distância em relação ao solo? Esse aqui o desenho vocês já fizeram, né? Então ela vai alterando a temperatura, né? As partículas vão ficando cada vez mais rarefeitas, ou seja, o ar vai se espalhando, vai ficando menos denso. Então, à medida que você aumenta a altitude, você diminui a quantidade de gases. E por que não é possível a gente respirar na estratosfera? Ela é a camada que ela é insuficiente em quantidade de oxigênio para a gente. Então, a maior concentração de gás oxigênio ele está na troposfera. E na exosfera ele já é bastante rarefeito para a gente, tá? Então, por isso que é impossível respirar na estratosfera. Página 62. É comum as pessoas que vivem ao nível do mar terem dificuldades para respirar em cidades localizadas em grandes altitudes, tá? Como em Potosí, na Bolívia. Por que isso acontece? Olha só, ao nível do mar, a pressão atmosférica é normal, 1 atm. À medida que você vai aumentando a altitude, a pressão vai diminuindo e o ar vai ficando mais rarefeito. E nas grandes altitudes diminui a concentração de gás oxigênio disponível para a gente inspirar e usar na produção de energia. Aí, como é que a gente pode perceber o ar se não podemos vê-lo? Então, a gente pode perceber o ar através do movimento, ele movimentar uma folha, né? Uma porção de ar numa balança, você pode medir o ar. O ano passado a gente fez essa experiência do balãozinho, colocar um balão cheio e um balão vazio numa balança. Ele movimentou a balança, então o ar tem massa, tá? Como os animais obtêm o gás nitrogênio? Está lá no ciclo do nitrogênio.
e o gás oxigênio também no ciclo do oxigênio. Então os animais obtêm o nitrogênio se alimentando de outros seres vivos, tá? Comendo plantas, outros animais, e os animais obtêm o gás oxigênio através, deixa eu voltar aqui, eu passei a parte, através da inspiração do ar atmosférico, tá? Aqui fala respiração, mas respiração é um processo, uma reação química. Então a gente inspira o gás oxigênio. O nome genérico é respiração. Qual a origem do gás oxigênio que respiramos? 90%, não, desculpa, cerca de 70 a 80% do gás oxigênio é originado da fotossíntese realizada pelas algas, tá? Então elas são a principal fonte nossa de oxigênio é o mar. Por que podemos dizer que objetos enferrujados são uma evidência da presença de gás oxigênio no ar? Ora, o gás oxigênio ele reage com o metal, com o ferro, né? Quando você deixa um bombril, por exemplo, em cima de uma pia, ele vai umedecer e facilita a reação dele com o oxigênio atmosférico. Então, isso a gente comprova que tem oxigênio no ar atmosférico. A foto abaixo mostra uma vela num copo de vidro. O que deve acontecer com a chama se o copo for tampado? O que alimenta a chama da vela? É o gás oxigênio. Se a gente tampar o vidro, vai liberar gás carbônico, diminui gás oxigênio. Sem gás oxigênio, a combustão para de acontecer. Por quê? Para ocorrer a combustão, ela precisa de gás oxigênio, de calor e de combustível. Se faltar um desses três elementos, a combustão não acontece. As bactérias elas são fundamentais no ciclo do nitrogênio, que é a questão 11. Por que elas são fundamentais? Porque elas agem diretamente no ciclo, fixando o nitrogênio atmosférico no solo, né? As bactérias fixadoras, a transformação dessa amônia do solo em nitrato e nitrito pelas bactérias nitrificantes e outras bactérias que vão devolver esse nitrogênio para o ar atmosférico na forma de gás, que são as bactérias desnitrificantes. Então elas são importantes. E as bactérias decompositoras, que vão decompor a matéria orgânica, liberando sais de nitrogênio para o solo. Aqui está aquele mapa, né, que fala da questão da atmosfera, do clima. Então, o aquecimento desigual pelo Sol produz diferentes tipos de climas. Então, algumas regiões que têm maior exposição ao Sol têm um clima mais árido, né? Na Amazônia, por exemplo, a alta umidade ela forma os rios voadores, que é toda a região amazônica ela fornece água para que ocorra as chuvas em outras regiões. A pressão atmosférica ela produz variações, mudanças do tempo, né, que vai provocar chuvas, e a formação dos ventos. A temperatura influencia na formação das massas de ar. Então, ar aquecido sobe, ar resfriado desce, formando as correntes de ar e as correntes marítimas em várias regiões do planeta.